Todos estão enxergando? Agora sim. Bom, irmãos, nós vamos continuar nossos estudos a respeito dos 5 solas, né? E semana passada nós falamos um pouco sobre a sola escritura. É claro, a gente tem muita coisa para falar, mas a gente tenta reduzir no máximo o assunto. E eu vou ter que me policiar agora para falar um pouquinho mais pausadamente, para a tradutora ter tempo de falar, tá bom? Então, sola fide, somente a fé, né? Sola fide, somente a fé. Primeiro vamos entender o que seria o sola fide. O que é sola fide? Bom, somente a fé, né? Numa tradução clara, somente a fé. A justiça diante de Deus é obtida unicamente pela fé, sem qualquer mérito, obra ou mediação humana. Desta forma, a fé salvífica é obra exclusiva do Espírito Santo de Deus, meio pelo qual recebemos a justiça de Cristo. Isso aqui é resumidamente o que sola fide quer dizer. Então, somente a fé. Para nós entendermos um pouco, antes de adentrarmos ao conceito mais claro de sola fide, somente a fé, nós precisamos entender o contexto em que essa ideia ressurge. É importante ressaltar isso. A reforma protestante, irmãos, ela não traz elementos novos de fé para a igreja do Senhor. A reforma protestante ela não vai trazer uma revolução de coisas novas, mas como o próprio nome já diz, é a reforma. Algo foi deformado e precisa de uma reforma. Algo precisa retornar àquilo que era antes. Então a reforma nada mais é, não como um elemento de coisas novas, de revoluções, de ideias revolucionárias, mas do retorno aos princípios da palavra de Deus. O retorno aos princípios dos conceitos do nosso Senhor, o nosso Criador. E para a gente entender um pouco sobre sola fide, a gente precisa lembrar do contexto espiritual e doutrinário da igreja medieval. Claro, é um resumo apenas, então vamos ver algumas coisas que a igreja medieval passava. Qual era o contexto espiritual daquela igreja, naquele contexto em que posteriormente vem surgir a reforma? Ali a gente vivia um moralismo e formalismo religioso exacerbado. Quando a gente fala de moralismo e de formalismo, nós estamos falando de coisas que nos atrapalham, que servem de parede, que separam o povo intelectual de um povo menos sabido. E é interessante isso porque começa já nas Escrituras. Quem tem acesso à Escritura são pessoas separadas somente, né, para aquilo. E o povo tem menos acesso, ou quase nenhum acesso na igreja medieval, à palavra de Deus. Além disso, nós temos ali ocorrendo missas, também posteriormente em latim, atrapalhando muito mais, né, o acesso do povo à palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, resumidamente, também é a revelação que Deus fez de si mesmo ao seu povo, aos seus escolhidos e a toda a humanidade. Se é algo que é a revelação, para que cobrir? Então, se Deus se revela, por que o homem tenta encobrir a revelação de Deus? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer ainda nos dias atuais. Porque nos nossos púlpitos, irmãos, nós vemos a palavra de Deus sendo escondida, colocada para baixo do tapete. E o que mais nós ouvimos são conceitos humanos, filosofia. Hoje em dia, os pastores do mundo coach, tomando mais espaço dos nossos púlpitos, falando sobre psicologia, sobre filosofia, modo de vida, não numa perspectiva bíblica, mas numa perspectiva meramente humana, de ciência humana e de conhecimento humano. Então, naqueles tempos, irmãos, da igreja medieval, existia um moralismo e um formalismo assim exacerbado, como eu já disse. O acesso às coisas espirituais estavam lacrados. Então, o moralismo também serve para isso. Quando nós vemos ainda na sociedade atual, o moralismo dentro das nossas igrejas, né? Da igreja moderna está voltando, né?
moralidade exacerbada, sem qualquer princípio. É moral por apenas moral. Pessoas que se dizem santas e que não podem ser tocadas. Pastores e líderes que são tão moralistas que acham-se um semideus na terra. O formalismo religioso também era um grande problema na igreja medieval. Meras formalidades, mas que também atrapalhavam o povo de adentrar as coisas santas, as coisas de Deus. Além disso, nós temos a salvação como um processo sacramental, mediada também pela igreja. Ou seja, nós temos ela como um sacramento, um processo sacramental e mediada pela igreja. Então, quando nós falamos de sola fide, nós precisamos lembrar que nós estamos falando sobre um conceito de salvação, soterológico. Soterologia é a teologia que estuda a salvação. Nós estamos falando, então, de salvação. Afinal de contas, uma pergunta que sempre se faz na humanidade é como nós podemos ser salvos? E pode ser que até hoje alguns de nós façamos essa pergunta ainda. Alguns de nós em nosso íntimo e a sociedade como um todo continua perguntando, mas como nós herdamos e ganhamos a salvação? O que de fato é salvação e como nós podemos ganhar? Naquele contexto, nós vemos a salvação como um processo, né, mediado pela igreja, ou seja, pelo homem. O povo também vivia grande incerteza da salvação. Junte todos esses pontos e a gente vai chegar a esse grande problema, a incerteza da salvação. E pode ser que alguns que estejam aqui hoje ainda tenham essa incerteza, né? E quando nós falamos desse assunto, alguns acham, principalmente os reformados, muito prepotentes quando um reformado diz o seguinte: eu tenho certeza, convicção de que estarei na eternidade com Deus. Isso parece mesmo prepotência, mas isso não é uma mera prepotência, irmãos, isso é segurança. É uma segurança e a gente vai entender no decorrer dessa exposição por que nós devemos ter essa segurança. Então vamos lá, esse povo vivia então uma insegurança a respeito da salvação. Daí um terreno fértil para muita coisa surgir. E aí uma dessas grandes coisas que foi um ponto assim fundamental de rebelião, digamos assim, dentro da Igreja Católica, foi a venda de indulgências. Nós temos um terreno fértil, então. As pessoas acreditam que a salvação é um processo. E eu vou usar uma analogia aqui, quem sabe alguns já passaram por esse processo. No Brasil, eu passei 9 anos da minha vida como concursado do município. E ali eu tive que passar por um processo que quase não acaba. A gente pensa, bom, abriu inscrição, tem algumas vagas e eu preciso estudar para essas vagas. Então começa a passar o primeiro processo, qual é? Estudar e me inscrever. Na hora da inscrição, vão avaliar alguns documentos de forma básica, se você está apto ou não para almejar e fazer parte daquela avaliação para conseguir uma vaga. Após essa avaliação, você consegue fazer a inscrição para o processo seletivo. Você vai lá, estuda, faz a prova no dia e no outro dia, né, ou no mesmo dia, às vezes, você já tem o resultado, né? Em outras cidades, até semanas, meses depois, você vai ter o resultado, se você passou ou não. E vai aparecer na parede da prefeitura, né, o seu nome. Depois que apareceu o nome, aí você diz, agora eu consegui. Eu consegui passar no processo. Mas aí vem outro processo, né? Vem um outro processo que é, de novo, de avaliar agora de forma mais minuciosa os seus documentos. Eles vão avaliar minuciosamente seus documentos para ver se você realmente pode preencher aquela vaga, apesar de ter passado naquela avaliação, naquela prova que foi tão difícil. Depois disso, apto, os documentos corretos, ok. E agora você diz, eu sou concursado, tenho uma estabilidade agora de emprego. E aí, contam para você que, olha, você realmente passou em todo o processo, você agora é um concursado, vai assumir o cargo, porém, em 5 anos, você não pode pisar na bola, de maneira alguma. Esse é o processo probatório do concurso público.
E aí você tem 5 anos, é claro que isso em algumas cidades ou em outros concursos pode mudar. Mas um período de 5 anos que aquela estabilidade não é uma estabilidade. Passados os 5 anos, agora sim você pode dizer, não pisei na bola, né? Tudo ocorreu bem e agora eu sou um concursado definitivamente, ninguém pode me tirar o direito adquirido. E isso é fato. Agora você pode se dizer estável. Isso que eu acabo de relatar é um processo. É claro que se você cometer um crime ou algo muito absurdo, ainda assim sendo estável, você pode entrar num processo ali para perder a sua estabilidade. Então, um concursado no Brasil é estável, né, digamos assim, em termos, mas ele pode perder ainda assim a sua vaga do concurso que com tanto suor conquistou. Eu acabo de relatar para os irmãos, né, um processo árduo, né, que almeja uma estabilidade. E o que é a salvação, irmãos? É uma estabilidade. A salvação é a eternidade com Deus. A salvação é o nosso resgate daquilo que receberíamos por causa das nossas práticas infames contra Deus. E qual era o destino de todos nós, senão o inferno, o lago de fogo, pela eternidade? Então, eu relato um processo para vocês, e muitas das religiões cristãs, irmãos, de origem cristã, estão nessa onda de que salvação é um processo. Mas e se eu disser para vocês que salvação nada tem a ver com esse processo que eu acabei de relatar para os irmãos? Um processo meritocrático. E que bom que a nossa sociedade ainda tem mérito, irmãos, tá? Eu não estou fazendo uma crítica à meritocracia na nossa sociedade. Eu creio que ela tem seu espaço, né, e tem seu lado positivo, né? Apesar de nós termos uma luta constante contra classes que não têm como chegar ao mérito. Isso é uma discussão longa no decorrer da nossa sociedade. Então, eu não estou falando num contexto social, mas num contexto espiritual. A nossa ofensa, ela foi clara, objetiva contra Deus. Nós, então, nos tornamos devedores e temos uma dívida eterna para pagar. E agora alguns acham que precisam passar num processo seletivo para chegar à eternidade, para subir aos céus com Cristo Jesus. Mas isso é uma mentira. Uma mentira que nos contaram, não só na igreja medieval, irmãos, ainda nos dias atuais. Eu vejo pessoas passando dia após dia por esse processo árduo, que é de, ainda aqui na terra, alcançar a perfeição, para poder chegar com um carimbo lá na eternidade e dizer, eu posso entrar, porque eu tenho um carimbo de perfeito na minha alma. Olha como eu sou uma alma pura, olha como eu sou alguém decente, olha quantas pessoas eu conquistei para Cristo, olha a vida ilibada que eu passei no processo probatório, agora eu posso entrar na eternidade. Não, irmãos, essa é uma grande mentira que nos contam. E a reforma, ela vem totalmente de encontro a essa ideia. Por isso, surge naquele campo fértil em que a salvação é um processo, a venda de indulgências. E isso é sério, irmãos. O que resumidamente também era a venda dessas indulgências? O que eram as indulgências? Elas prometiam o quê? Remissão parcial ou total das penas temporais do purgatório. Daqui também nós temos a doutrina do purgatório. E vamos lembrar que o purgatório, né, na mente católica, é aquele estágio intermediário entre a morte e a eternidade para com Deus. Então, digamos que é lá que é o estágio probatório para o crente. Ele creu, tentou viver da melhor forma possível aqui na terra, a igreja aceitou ele, viu seus documentos e disse, esse é um crente. Ele pode participar do nosso meio, da nossa comunidade, porque nós vemos os documentos dele, está ok. Ele morre e agora ele vai para aquele estágio probatório, que não é de 5 anos, a gente não sabe quanto tempo é. É um estágio, né, que pode durar muito tempo, segundo essa doutrina. Ou até a volta de Cristo. Nós não sabemos que período probatório é esse, mas esse é o estágio intermediário entre a morte e a vida para com Deus. Então, uma vez inculcado isso na mente do povo, eles agora têm uma chance, depois da morte, de ainda assim, mesmo que tenha levado uma vida aqui de horrores, morreu e agora tem uma nova oportunidade no purgatório. É claro que lá
ele está sofrendo. Mas se algumas coisas forem movidas aqui na terra, algo pode acontecer. Então, o que as indulgências prometiam? Essa remissão parcial ou total dessas penas temporárias, né, do purgatório. Além disso, essa venda de indulgência estava ligada à autoridade papal e ao tesouro de mérito dos santos. Ou seja, as indulgências que eram uma espécie de documento, elas poderiam ser vendidas então. Para você ganhar uma indulgência, não bastava ter uma vida ilibada. O que era necessário? Pagar por isso. Coisa boa, né? Que bom que se a gente pudesse pagar, para eu passar do processo probatório, pagar para alguém e dizer, não vai mais ser 5 anos, daqui a um mês você já está estável. E agora a gente vê o grande escândalo da igreja medieval, que é a venda das indulgências. Coisa que é absurda falar até nos dias atuais. Mas, infelizmente, irmãos, essa realidade da igreja medieval ainda é vivida nos dias atuais. A igreja moderna tem suas novas indulgências, promessas a serem cumpridas, um valor a ser pago, um valor em dobro que você irá receber de Deus. É aquela só joia que você tem em casa. Basta trazer aqui para nós, depositar no altar, que Deus vai te dar em dobro. Basta você se esforçar, né, pegando os 2 últimos salários do seu mês, todo, tá? 100%, depositar aqui e Deus vai te abençoar. São as indulgências modernas. É aquela vassoura santa que foi ungida com óleo e que agora você pode levar para sua casa e varrer todo o pecado da sua casa. É aquela caneta Bic que vale R$200, mas que são R$200 se você pode ganhar a graça, o favor de Deus, a benignidade de Deus. O mundo moderno continua vivendo a venda das indulgências. Nós esperávamos que isso teria sido vencido no movimento da Reforma Protestante, mas isso não foi vencido ainda. Lembramos do que Salomão disse certa vez, não há nada de novo debaixo do sol. As coisas continuam as mesmas. Os seres humanos continuam a decair no pecado e a desviar os santos da palavra do Senhor. Se salvação não é um processo, o que seria a salvação então? Já que salvação não é um processo, o que é a salvação? Nós vamos tentar dar resposta para isso, olhando para a Bíblia Sagrada. E aqui eu separei 2 termos que são falados na Reforma, que são importantes para nós entendermos a salvação, não como um processo, tá bom? Algo como as indulgências geraram em algumas pessoas, especialmente em Martinho Lutero, uma certa revolta. E a gente sabe, segundo a história, que Martinho Lutero lutava contra essa moralidade exacerbada. Ele fazia tudo o que podia. Ele batia no próprio corpo, ele maltratava o próprio corpo para alcançar essa benignidade de Deus, para alcançar essa santificação de Deus, mas ele não conseguia, sempre frustrado. E ele era um seguidor de Agostinho, ou seja, ele já tinha um contato com uma boa teologia. E é a partir dessa venda de indulgências que ele dá, que é o estopim, né, para o que nós chamamos do início da reforma. A reforma também é um processo que não foi curto, foi longo. Mas quando falamos de Lutero, nós não estamos falando de toda a reforma como um todo, mas do início dela, né, onde tudo começou. E através dessa revolta que eu e você sentimos hoje também, ao lembrarmos que a salvação estava sendo vendida e que ainda é tentada da mesma forma a ser vendida nos dias atuais. Isso causa revolta para quem conhece a palavra de Deus. Para quem não conhece, isso pode causar apenas uma estranheza leve. Mas para quem conhece a palavra de Deus, sabe do que se trata, isso causa revolta. E Agostinho já falava isso. E o seu seguidor Lutero, né, com essa revolta interna, então coloca tudo para fora. Coloca ali 95 teses e a coisa começa a acontecer. Bom, o Rogério já falou bastante sobre esse aspecto da reforma histórica. Vamos nos ater então ao sola fide. Por que somente a fé? Lutero, então, ele redescobre uma coisa que estava escondida.
Assim como nós lemos lá em 1ª e 2ª Reis, aquele início de um processo que começou com um rei, né, levando a palavra de Deus a ser escondida, e que só foi sanado quando um rei se levanta chamado Josias. E ele restaura o templo, a moralidade do povo de Deus, de forma a observar os princípios verdadeiros. Não uma qualquer moral, mas uma moralidade pautada nos princípios da palavra que estava sendo escondida. Ele coloca de novo em voga a palavra de Deus. Em certa ocasião, quando ele descobre que a palavra de Deus estava escondida, ele rasga suas vestes e ali faz uma grande revolução ou uma grande reforma. Josias, a gente pode dizer que é um dos primeiros reformadores que nós vemos na palavra de Deus. Ele reformula tudo segundo as escrituras que estavam escondidas, irmãos. E agora Lutero redescobre o quê? A justiça concedida e a justificação forense. Palavras esquisitas, né? Então vamos tentar entender um pouco delas. E o que seria isso? Vamos olhar para Romanos que nós lemos. Nós lemos o 16 e 17. Mas Romanos capítulo 1, o verso 17 diz o seguinte: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, irmãos, já que salvação não é um processo, a salvação, então, ela é fruto da fé. A salvação é consequência da fé. E ela só pode vir pela fé. Visto como que a justiça de Deus se revela no Evangelho, ou seja, através de uma notícia. Vamos lembrar que o Evangelho é uma notícia, irmãos. Resumidamente, o Evangelho é uma notícia. Ela não é só aquele conjunto de livros, né, dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João também. Não é só isso. É uma notícia específica. Qual é essa notícia? Que o Deus vivo se encarnou neste mundo, veio até nós, nasceu de maneira espetacular. Viveu um ministério também de maneira espetacular, mas que morreu, que se sacrificou e ao 3º dia ressuscitou. E além disso nos deixou uma ordem de levarmos essa mensagem, dessa notícia ao mundo todo, como nós vemos em Mateus 28, a grande comissão. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu vos ensinei. Olha, essa é o verdadeiro evangelho, é essa grande notícia. O evangelho não é a baboseira que nós vemos tanto na igreja medieval, quanto nós vemos nos dias atuais. Da salvação sendo tratada como um processo e que pode ser comprado por dinheiro ou tesouro humano. A salvação jamais pode ser comprada por qualquer coisa humana, porque a nossa ofensa, irmãos, foi contra um Deus poderoso, eterno. Logo, a nossa dívida não pode ser paga, porque nós não temos condições de ser paga, de pagá-la por nossos próprios esforços, pelos nossos próprios méritos. Então, é este evangelho, é através do evangelho que nós vivemos e devemos viver de fé em fé. Deixa eu só lembrar aqui que quando nós falamos de justiça concedida, quer dizer que ela foi imputada a nós, essa justiça. Quando algo é imputado em nós, quer dizer que isso não vem de nós, veio de outro lugar, certo? Então a justiça é imputada, é colocada em nós. Além disso, esse termo justificação forense, vamos só lembrar que essa palavra forense aí, ela significa, vem do termo latim forum, né? Ou tribunal. Então, quando nós estamos falando de justificação forense, nós estamos falando que se trata de um termo jurídico, né? Não é um processo moral. É uma segurança que nós recebemos. É um decreto que alguém deu. Então, vamos lembrar de um tribunal para isso ficar mais claro, né? A sentença de um juiz. Não é um processo a ser alcançado, mas é uma sentença de um juiz. Então, a justificação forense está dizendo que alguém imputou em nós a justiça que não vinha de nós e nos tornou justos. É alguém que veio e disse, opa, esse povo aqui é justo. É alguém que decretou, que declarou isso.
não olhando para o nosso processo de vida. Porque vamos lembrar que Deus nos amou mesmo nós ainda em nossos pecados e delitos. Ele está então nos regenerando dia após dia. A justificação, ela é um ato que é externo. Estamos falando que ela foi imputada, então não veio de nós. Né? Então, ela é um ato externo. E aonde é que nós vemos essa ideia? Na filosofia? Não, nós vemos aqui, no livro de Romanos, na própria palavra de Deus. Essa palavra que estava escondida e que agora está sendo revelada a nós. Romanos 4, de 1 a 5, diz o seguinte: que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus, pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como um favor, e sim como uma dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então aqui a gente vê de forma integral essa ideia de que essa justiça não veio de nós. E a gente pode fazer uma pergunta: se realmente salvação fosse um processo que dependesse do nosso mérito, quem seria capaz de salvar a si mesmo? Já que é um processo a ser alcançado. Olhe para a sua vida. Eu vou além. Olhe para as pessoas íntegras que você conhece. Eu e você conhecemos pessoas íntegras. É claro, nós conhecemos a maldade do mundo. Mas todos nós temos alguma referência, ou perto ou longe de nós, de pessoas que são íntegras, de reputação ilibada. São pessoas que dá vontade de imitar. Nós conhecemos, a história conhece muitas dessas pessoas que deixaram um grande legado de moralidade, de uma vida reta diante dos homens. Mas até essas pessoas, irmãos, mesmo essas pessoas mais íntegras, não são capazes de preencher o vazio dos princípios e da moralidade perdida com a queda do homem. Nenhum deles. Olhe para a sua vida e diga: o que dentro de você, ou de tudo que você fez e faz até hoje, é digno para que você entre na eternidade? Seja minucioso nessa avaliação. O que de fato você fez e faz? O que de fato você pensa que realmente pode glorificar a Deus ao ponto de salvar a sua vida da condenação eterna, do inferno? O que realmente? Você vai dizer: isso aqui, tem uma coisa que eu faço que aí é o culto, eu acho que isso glorifica a Deus. E realmente, há muitas coisas que nós fazemos que glorificam a Deus, mas a nossa vida como um todo, irmãos, está fadada à tragédia do pecado. Hoje eu acerto, amanhã eu erro. Hoje pela manhã eu acordei reto, vou deitar todo torto. Dei um bom dia, um abraço na esposa, tratei bem ela, mas quando volto do trabalho, irado, acabo sendo ríspido com ela. Segundo o processo da salvação, acabei nessa hora de perder a salvação. Ou seja, meu esforço foi vão. Todo o meu esforço para ser um bom pai, um bom marido, foi embora no momento em que espanquei meu filho por causa do controle de uma TV. Toda a moralidade, todo o mérito foi embora. A incerteza da salvação permeia a mente de muitos, até de alguns que estão aqui, muito provavelmente. Porque nós fomos alimentados desde cedo, que nós precisamos alcançar a salvação com méritos humanos. Você precisa ser alguém que Deus vai olhar e dizer: ele é muito bonitinho, ele tem que vir para o céu. Nossa, que servo bom e fiel. Ele precisa entrar no céu, porque ele é maravilhoso. Nós fomos ensinados desde cedo que a moralidade, que a espiritualidade, ainda que falsa, pode salvar o homem. E não é bem assim. Nós vemos de forma clara que essa justiça, ela é externa. Ela veio de alguém, e esse alguém é o próprio Deus. Além disso, nós temos o conceito dentro da sola fide, irmãos, que essa justificação, ou seja, a justiça imputada, ela é dupla. Então existe uma justificação dupla. E o que é isso? Primeiro,
os nossos pecados são imputados em Cristo. Quando nós falamos de justiça, irmãos, nós não devemos esquecer que aí também existem os pecados, a injustiça. E a primeira imputação que eu gostaria de falar é os nossos pecados imputados em Cristo. Quem foi Cristo? Senão alguém totalmente reto, que caminhou nesse mundo sem qualquer erro moral, sem qualquer falha diante do seu Pai. A ele foi imputado. Então, a primeira imputação que a gente vê aqui, ainda nessa profecia que se encontra no livro de Isaías, o capítulo 23, o verso de número 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Olha esse último trecho aí. Fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O que está sendo imputado em Cristo? A culpa de todos nós, da humanidade como um todo. Alguém que é justo agora está sendo declarado injusto, está sendo condenado a uma cruz. A injustiça dos homens está sendo imputada ao Deus vivo, ao Senhor que nos deu não a possibilidade, mas a certeza da salvação. Então a primeira coisa que nós vemos aí nesse processo que aconteceu do ministério de Jesus e que culmina nessa condenação, é que um homem justo, que até um imperador lava suas mãos dizendo, esse homem não tem culpa nenhuma, a ele é imputada uma culpa falsa, em primeiro lugar. Mas verdadeiramente nele é imputado pelo próprio Deus a culpa, a injustiça, os pecados de toda a humanidade. Esse esporro que você deu na sua esposa foi imputado em Cristo Jesus. Essa sua malícia em seus pensamentos foi imputada em Cristo Jesus. A porcaria que nós nos alimentamos, tanto no passado, quanto aquelas que nos alimentamos durante a semana, foram imputadas em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Porque Ele fez cair sobre ela a iniquidade de todos nós. Ainda em 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 21, a primeira parte, a parte A, diz o seguinte, aquele que não conheceu pecado, ele se fez pecado por nós. Eu queria que você fizesse mais um exercício comigo, lembrasse de todos os pecados que você cometeu essa semana. Pode ser que você não consiga contar nos dedos, né? Ou pode ser que você se lembre de alguns. Lembre deles quais foram, nesse exato momento. E faça o seguinte exercício, pegue esse pecado e entenda que na cruz do Calvário, esse pecado que você cometeu essa semana, foi colocado nos lombos de Cristo. Eu sei que o sofrimento de Cristo na cruz foi algo horrível, até de ser lembrado e pensado por nós que não fomos testemunhas oculares do que aconteceu ali. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada e vemos a forma com que Jesus foi tratado naquela cruz, muitos de nós a lágrima cai. Nós lembramos o quão dolorido pode ter sido aquilo, irmãos, mesmo sem estarmos lá. Nós conseguimos ver na Bíblia Sagrada manchas de sangue. Nesta ocasião em que Cristo está sendo crucificado, maltratado. E a gente olha para isso com muita dor no coração. Mas muita dor mais nós devemos sentir quando lembramos que quem moeu ele na cruz foi o próprio Pai. Quando lembramos que o Pai pegou o seu filho, moeu naquela cruz, digamos de passagem, sem ter dó, sem tirar a mão, ele moeu o seu filho na cruz por causa desses pecados que nós cometemos nessa semana. Não só esses, mas muitos outros. E mais diretamente, aquele grande pecado, que é o pecado, podemos dizer que é o primeiro pecado da humanidade, é o pecado original, que nos trouxe para essa grande tragédia. E alguns olham para o pecado original, que é o pecado de Adão e de Eva, e acham que tudo que passa é só por causa deles, mas não é.
Tudo que passamos hoje, as nossas dificuldades, a morte de um ente querido, irmãos, nada disso deveria acontecer. Se nós continuássemos na perfeição, mas nós saímos dessa perfeição. E tudo que nós vemos hoje, das tragédias acontecendo, nada tem a ver com a ausência de Deus. Como alguns ateus insistem em dizer, Deus não existe porque o mundo, olha aí, cheio de violência, o mundo continua a se maltratar, nós vemos crianças passando fome, nós vemos pessoas matando seus pais. E tudo isso, irmãos, é consequência do nosso pecado, não é de uma ausência de Deus. Porque ele não poderia contender contra a sua própria justiça. Alguém que contende contra a própria justiça não é alguém confiável. Logo, nós acreditamos que Deus é o ser mais confiável em que podemos depositar toda a nossa fé. Alguém que abre mão dos seus princípios por alguma coisa é alguém que não é confiável. Coloque isso na sua cabeça. Eu sempre achei estranho, por exemplo, darem lideranças a pessoas que notoriamente são indignas de confiança. E eu vejo isso acontecendo em todos os âmbitos da sociedade. Nós vemos pessoas colocando a sua vida toda nas mãos de alguém indigno de confiança. Eu vejo jovens adolescentes amarradas em alguém que não tem escrúpulo, que não tem princípios e que é alguém que não é digno de confiança. Elas colocam sua vida na mão daquelas pessoas e dizem, pai, mãe, eu quero casar com ele. Mas filho, essa pessoa não é confiável, mas eu quero, é a minha vontade. E a gente sabe a tragédia que vem depois disso. O ser humano é indigno de confiança, principalmente aqueles que abrem mão dos seus princípios. E Deus é um Deus de justiça, logo ele não poderia abrir mão da sua justiça. Ele poderia olhar para nós e dizer, eu perdoo vocês, tá bom, tá tudo certo. Tá tudo legal. Eu, como sou um Deus bonzinho, eu sou um bom juiz, eu vou soltar esse aqui que matou a família toda. Eu sou um bom juiz. E alguns teólogos, alguns pastores, como Paul Washer também, usam algumas ilustrações desse tipo. É aquele homem que chega em casa e vê a filha sendo enforcada, a mulher morta, e em cima da filha tem aquele bandido, aquele homem. E aquele pai, quando vê isso, pensa, agora eu vou tirar a vida desse cara. Ele acabou com a minha vida, a vida da minha família. Mas ele decide recorrer à justiça, porque ele acredita na justiça. E ele chega a um tribunal e espera justiça. Aquele homem está preso ali, sendo julgado, e entra pela porta o juiz, tão esperado. E aquele juiz, todo mundo diz, esse juiz é um juiz justo, mas tão bonzinho. Ele é maravilhoso. E aquele juiz bom senta em sua cadeira, olha para aquele homem, ouve aquela história horrível e diz, essa história realmente é horrível, esse homem merece uma condenação, mas eu sou tão bonzinho que hoje ele vai sair pela porta andando e não vai ser condenado, porque eu sou um juiz bom. Se você fizesse parte desse júri ali que está assistindo, né? Mas claro, não é um júri popular porque foi o juiz que decidiu, né? Mas se você está ali assistindo aquele julgamento, qual é o sentimento que vem no teu coração? O juiz é bom, soltou aquele homem, ele não foi condenado. Mas aquele juiz abriu mão da justiça. Quem cometeu o crime precisa ser condenado. E nós precisamos ecoar isso na sociedade de hoje, essa mensagem. Os injustos precisam pagar pela sua injustiça. Até nós. Mas o injusto precisa pagar pela sua injustiça. Não existe vítimas, irmãos, apenas da sociedade. Assim como não existe apenas vítimas do pecado. Existem pessoas que sabiam o que estavam fazendo. E eu tenho um amigo chamado Moisés que uma vez me contou, ou no púlpito falou, todo o pecado, irmãos, é premeditado. E eu, como assim todo pecado é premeditado? Às vezes a gente escorrega e nem viu, né? Mas ele diz que todo pecado é premeditado. Nós pensamos antes de fazer. Nem que seja por milésimo de segundo. Nós planejamos como iríamos pecar. E se alguém descobrisse, nós planejamos como iríamos mentir para aquela pessoa não descobrisse a verdade.
E se descobrisse a verdade, nós planejamos como sair daquela situação. Logo, o nosso pecado é premeditado, é planejado. É uma ofensa planejada contra Deus. Então, irmãos, toda a culpa do nosso pecado, esse pecado que foi premeditado, a nossa culpabilidade caiu sobre os lombos de Cristo. E aqui nós vemos a primeira justificação, a ideia de justificação dupla. Os nossos pecados sendo imputados em Cristo Jesus. O Pai moendo o Filho, porque nós pecamos. Isso é escandaloso, irmãos. Essa mensagem realmente nos causa um impacto. Saber que o próprio Pai matou o seu Filho. Mas eu acredito que isso não foi em vão. E a palavra de Deus nos ensina que isso não foi em vão. Deus não abriu mão da sua justiça. Ele decidiu fazer a sua justiça, ainda que entregasse o seu Filho. E aqui nós vemos a segunda imputação. Agora a justiça de Cristo é imputada em nós. Quando Deus moe seu Filho na cruz, porque era o único sacrifício perfeito que haveria. Poderia colocar qualquer homem da Bíblia ali. Você poderia jogar Abraão na cruz, ele não seria suficiente. Você poderia colocar o grande Moisés naquela cruz, não seria suficiente. E aquele homem que foi encontrado no meio de tantos pecadores, um homem justo, Noé? O responsável por nós estarmos aqui hoje também como raça humana e os animais também. Poderia jogar Noé na cruz e ele não seria o suficiente. Poderia jogar o rei Josias que restaurou a adoração verdadeira a Deus e aquele rei não seria o suficiente. Mas Deus resolve colocar o sacrifício perfeito, seu Filho na cruz do Calvário. E é naquele exato momento que nós vemos sendo imputado a injustiça dos homens em Deus. Mas isso não por um acaso, não em vão. Porque após isso, o que seria imputado em nós? A justiça de Deus. Agora nós nos declaramos justos, ou melhor dizendo, Deus nos declarou justos. Não porque somos alguma coisa, não porque somos o último biscoito do pacote, não porque somos pessoas de mérito, mas porque Cristo tem todo o mérito. Porque Cristo venceu não só a morte, mas como o pecado desse mundo. A justiça de Cristo, então, é imputada em nós. 2 Coríntios 5, agora a parte, 21, agora a parte B desse versículo que nós já lemos. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A primeira parte desse versículo diz o quê? O contrário. A injustiça do homem é imputada em Cristo. E para quê? Qual é o motivo de tudo isso? A parte B responde. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui nós matamos a ideia de que salvação é um processo. E que qualquer um pode alcançar por mérito. E não pode. Irmãos, se fosse por mérito, seria impossível de fato. De fato, seria impossível. Se fosse por um mérito intelectual, quem sabe? Se fosse por um mérito de habilidades, quem sabe nós vamos ver pessoas habilidosas, mas pelo mérito espiritual nenhum de nós. E o que está sendo cobrado aqui como sacrifício é alguém perfeitamente espiritual, o nosso próprio Deus. É alguém que não pecaria. Filipenses 3:9 nos reforça a ideia. E ser chamado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Logo, sola fide, somente a fé pode nos justificar diante de Deus. E não é qualquer fé. Não é a fé que a gente joga na loteria. Não é a confiança que nós temos uns nos outros. Não é a fé na vida, como alguns cantam. Não é a fé no mundo. Não é qualquer tipo de fé. Não é a fé nos santos. Não é a fé na nossa religião. Mas é a fé centrada em Cristo Jesus, aquele que nos imputou a sua própria justiça. Então, salvação, ela nos é um decreto que foi dado por Deus. A salvação, então, é a justiça de Deus, de Cristo Jesus, sendo imputada em nós. Então, a gente conclui, dizendo que obras não salvam. A gente concorda até aqui? Inevitavelmente, olhando para as Escrituras, nós concordamos, irmãos.
que obras não salvam, certo? Efésios 2, de 8 a 10, deixa isso ainda mais escancarado. Porque pela graça sois salvos, mediante o quê? Mérito? Não, mediante a fé. E isto não vem de vós, não vem de mim, não vem de você. É dom. E essa palavra dom, para os dias atuais, é lembrar que é um presente de Deus, é algo que Ele nos deu. Logo, ela é presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Obras não salvam e nunca salvarão. Amém, irmãos? Obras não salvam. Mas aí uma pergunta fica, né? Se obras não salvam, para que fazer obras? Se obras não salvam, vamos viver a nossa vida de qualquer jeito, né? Então, não importa se eu peco ou deixo de pecar, se eu faço boas ações ou não, a salvação não é esse processo, então não quero participar dele, certo? Então, para que obras? E a gente precisa entender qual que é essa relação entre obras, né, e a justiça, obras e a salvação de Deus. Qual é a relação de fé e obras, então? Aí Tiago nos responde isso. Apesar desse texto ser usado de forma deturpada, se nós lermos claramente ele, sem interpretarmos muita coisa, sem usarmos muitas ferramentas hermenêuticas, a gente chega a uma definição, que a fé sem obras é vazia. Então isso é um alerta para nós. As obras não salvam, mas isso não quer dizer que elas não são importantes para a vida do crente. Olha o que Tiago diz. Capítulo 2, os versos de 14 a 18. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostre-me essa tua fé sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Entendeu ou ficou confuso mais ainda? Afinal de contas, se obras não salvam, por que precisamos fazer essas obras? Há uma necessidade? A primeira pergunta a ser respondida. Há uma necessidade de fazer obras? É só olhar para o mundo. O que o mundo faz se não mais obras? Então existe uma necessidade do mundo ver boas obras. Existe uma carência desse mundo. Enquanto nós vemos o mundo em trevas, eles estão precisando de luz. Então a primeira resposta que a gente precisa dizer ao mundo é: vocês carecem de boas obras. Vocês carecem de iluminação. Mas é importante dizer que obras não nos salvam. É só a gente pensar o inverso dessa cabeça que diz, você produz, você corre a corrida com todo o seu esforço e você vai chegar na linha de chegada e ser o campeão. É só você dizer para a pessoa que a mentalidade está um pouco inversa aí. Nós não fazemos obras para sermos salvos, mas porque somos salvos, executamos as obras que foram colocadas no nosso coração. Nós não fazemos as obras para sermos salvos, mas porque somos salvos, já somos. Temos a convicção da nossa salvação. É por isso que produzimos boas obras. Porque não foi só imputado em nós a justiça, mas também as boas obras. Essas boas obras foram colocadas no nosso coração. Não são boas obras que o mundo dá. Não é a esmola que nós damos ao mendigo que precisa. Não é esse tipo de sentimento. É ajudar essa pessoa no intuito de amar, demonstrar amor por ela, amando o nosso Deus e glorificando ao nosso Deus. Então as obras, elas não são a árvore. As obras são o fruto da árvore que é a fé. Logo, as obras são a consequência da fé. Se não houver árvore, não há frutos, muito menos frutos bons. Então, em analogia, é como se estivéssemos olhando para uma árvore cheia de frutos. Aqueles frutos só existem porque existe aquela árvore, tão esbelta, tão nutrida pela glória e graça de Deus.
Então só existem as boas obras no mundo verdadeiras, porque pessoas foram salvas, se acharam dignas pela dignidade de Cristo que foi imputada nelas, e elas começam a executar as obras. Logo, aquele crente que diz que tem fé, que é salvo, mas não tem boas obras, é um falso crente. Nós concluímos que ele é um falso crente, porque um crente verdadeiro foi imputado nele a justiça e logo com isso as boas obras. Então alguém que tem a fé verdadeira, ele executa boas obras. Não é alguém que vive escuso da sociedade, escondido com medo de pecar, que não se mistura, que sobe para um lugar para dizer eu não vou me misturar com o pecado dessas pessoas. É alguém que está no meio da lama, ainda assim consegue manter as suas penas limpas, tão limpas, por causa do seu Senhor, que o guarda do pecado, que o ajuda a vencer o pecado. É como se estivéssemos nessa lama, mas sem nos contaminar com ela pela graça de Deus. Logo, a fé sem obras é morta. E agora sim a nossa conclusão. A fé é um instrumento pelo qual recebemos a salvação. É importante lembrar disso. Olha o que João Calvino disse: somos justificados não por causa da fé, mas por meio da fé. O que João Calvino quer dizer isso? É que a fé é o meio pelo qual chegamos à salvação. Nós temos duas ideias. O processo, que é o meio pelo qual você pode alcançar a salvação, que está cheio de meritocracia. Ou a ideia verdadeira dos textos que nós lemos, que isso não se trata de um processo, mas existe um meio. E qual que é o meio para chegarmos a essa salvação? É a fé. Somos justificados não por causa da fé, porque tem aquela ideia também. Eu tenho fé, então eu sou salvo. Eu era ateu, agora eu acredito em Deus, eu tenho fé, eu sou salvo. Fé não é essa crença. Você pode ter fé, como alguns ateus têm hoje, num Senhor que criou todas as coisas, não necessariamente em Cristo. E aqui está o fundamento de tudo. Não é a fé apenas em Deus, mas é a fé em Cristo Jesus. Porque olha o que Cristo deixa claro para a gente. Ele diz o seguinte: Cristo Jesus, eu sou o caminho. O que é o caminho? É um meio, é uma via. Eu sou a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai, a não ser por mim. Logo, a fé salvífica é a fé em Cristo Jesus. Não é a confiança em qualquer coisa. Não é acreditar que existe um Deus que criou todas as coisas, mas é a fé, é a convicção em Cristo Jesus. É essa fé salvífica. Romanos 3, de 21 a 28 diz o seguinte, para fecharmos essa ideia. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Logo, não é qualquer fé. Para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, então, pois que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Somos justificados pela fé, independente das obras da lei. Sola fide, somente a fé pode levar o homem à salvação.